Mas vamos fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Se Deus perguntasse para você, se as pessoas perguntassem para você, quem é o seu Deus? Quem é o seu Pai? Né? Como que estaria a sua resposta? Né? A gente vai ver a respeito da vida, né? Aquilo que Deus deixou para a gente, né? A respeito do conhecimento dele, aquilo que Deus registrou para nós. E eu lembro que nós estávamos falando, né? Quando a gente encerrou na última terça-feira, a gente estava falando sobre como conhecer a Deus. Deus ele deixou alguns caminhos. E antes de a gente passar, eu quero só a gente falar a nossa frase, né? Que é algo para estar gravado não só em uma repetição, mas uma consciência a respeito disso daqui. Vamos falar todo mundo? 1, 2, 3 e... Deus é bom, sempre bom. Meu Pai é bom, sempre bom. Fala mais uma vez. Deus é bom, sempre bom. Meu Pai é bom, sempre bom. Amém. A gente viu um texto também de Tiago 1,17, que diz assim, vamos todo mundo ler. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Essa é a NVT, a nova versão transformadora. Essa consciência para a gente conhecer o nosso Pai, entender quem é o nosso Pai. Nós precisamos saber que toda boa dádiva provém dele. Amém? Do Pai das luzes. E nele não há mudança. Ou seja, ele é o mesmo de eternidade a eternidade, ele não vai mudar. Amém. Você pode ver o proceder, o caráter dele, a forma dele agir sempre foi a mesma. Agora, eu lembro que a gente falou também a respeito da visão, do entendimento que pessoas têm a respeito de outras só por conhecer, só por ouvir falar, por conhecer não, só por ouvir falar a respeito daquela pessoa. E muitas vezes a gente cria um preconceito, um conceito, antes de você conviver com aquela pessoa, antes de você se envolver com ela, se relacionar com ela. E eu lembro que eu falei também que a gente não pode nortear o nosso conhecimento de Deus a respeito simplesmente daquilo que as pessoas falam. Passa mais um para mim, por favor. E aqui nós temos algumas referências, né? A Bíblia Sagrada, que vai revelar o nosso Pai, o livro Compreendendo o Caráter de Deus, do Jânio César, que é esse livro aqui, e Soberania e Livre-Arbítrio, do Marcos Honório Júnior. Os outros livros, Zoe, a própria vida de Deus, Conhecendo o Pai e Amor, o Caminho para a Vitória, que é esse livro aqui. Então, nesse material, a gente consegue ter uma base, né, a respeito de conhecer mais a respeito de Deus. A gente viu que o conhecimento de Deus ele é o quê? Gradativo. Né? A gente vai conhecer a Deus, como Oséias fala, prosseguir e conhecer o Senhor. Né? A gente é um dever nosso como cristão, conhecer e prosseguir e conhecer. Não, Johnny, se eu ler esses 6 livros, ou a Bíblia toda, eu vou conhecer a Deus por integridade? Você já sabe que não. E realmente não, porque é um conhecimento progressivo. Você vai conhecendo, se relacionando com seu Pai e conhecendo mais dele. Amém? E a gente viu aqui também no último slide que passou, foi os meios de conhecê-lo, que a gente falou. Primeiro, o meio de conhecer a Ele, a palavra dele. Ele deixou a Bíblia, ele deixou a palavra dele, aquilo que ele registrou por meio de homens inspirados pelo Espírito, né, para trazer o que? Conhecimento dele. A gente viu também que Jesus, através de Jesus, nós podemos conhecer o Pai. Amém? Através de Jesus você tem a integridade, você vê o caráter de Deus expresso em Jesus. O próprio Jesus, eu lembro que nós temos um texto aqui na última aula a respeito de que foi perguntado, pediram para Jesus revelar o Pai, e Jesus falou, mas revelar o Pai você não está vendo o meu proceder, o meu modo de agir. Se quer conhecer o Pai, olha para mim, você vai conhecer o Pai. Amém? E quantos podem olhar para você e conhecer o seu Pai? Da mesma forma, não é constatação, queridos, é assim para a gente trazer a consciência. As pessoas olhando para você estão conhecendo o seu Pai? Se não estão, deveria. Se não estão conhecendo, deveria olhar. Nossa, ele é diferente. O Luiz Henrique ele é diferente. Tem alguma coisa nele que ele cheira a Deus. Ele reflete o Pai. Sabe isso? Por que conhecer o Pai? Justamente para que as pessoas, você possa ser igual a Ele. Sabe, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Amém. É uma vontade de Deus, um desejo do seu Pai, que você reflita nele. Amém? Amém. E a gente viu também que na nova aliança, o Espírito Santo foi deixado para nós, na nova aliança, nessa dispensação, na vida que nós vivemos hoje, né, nesse período da graça, na dispensação da graça, foi deixado o Espírito, que
habita em nós, Ele habita na vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que entregaram sua vida para Jesus, que passaram pelo novo nascimento, foram batizados em Cristo, inseridos no corpo de Cristo. E agora nós temos o que? Esse Espírito da verdade. Ele vai nos revelar as coisas a respeito de Deus. Amém? Na última, eu lembro que nós falamos também que nós lemos o texto lá de Coríntios, onde fala: quem conhece mais a você, a não ser o seu Espírito? Eu tenho certeza que o Diego não conhece a Juliana tanto quanto ela se conhece. Ela sabe de tudo, por mais que eles são casados, por mais que ele tenha um relacionamento, ele não conhece ela intimamente em tudo, em todas as formas. Ela se conhece. Tem pensamentos que ele não sabe que ela teve, tem situações que ela não sabe, mas o Espírito dela, quem é ela de fato, conhece. Sabia que o Espírito de Deus, ele conhece a Deus? O Espírito de Deus tem a revelação, todo o conhecimento da parte de Deus, e esse Espírito habita em você. Então, deixa eu te falar uma coisa: você tem o potencial de conhecer o seu Pai. Além daquilo que o natural consegue expressar, além daquilo que circunstâncias conseguem te mostrar, é pelo relacionamento. Então, através da palavra, através de Jesus e do Espírito, você consegue ter um conhecimento a respeito de Deus. E a vontade de Deus, para mim e para você, é conhecê-lo. É vontade dele. Deus, ele jamais quis se esconder. Amém? Amém. Pode passar. Então nós vamos ver aqui revelação geral de Deus e a revelação íntima de Deus. A gente pode falar de mas em que aspecto eu posso conhecer a Deus? Nós vamos olhar para a palavra a respeito de revelações da parte de Deus. Você conhecer alguém, e conhecer alguma coisa, a respeito de Deus, você tem uma revelação geral e você tem uma revelação íntima. Vamos abrir em Deuteronômio 29. Não temos como conhecer a Deus sem a palavra. Amém? Você crê nisso? Amém. Então nós vamos ler a palavra. Amém? Nós vamos meditar na palavra. Não é simplesmente aqui conceitos ou algo que eu estudei, algo que eu aprendi para falar para vocês. É a própria palavra que você demanda a nós. Deuteronômio 29. Vamos lá? Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a quem? A quem? A nós. E quem mais? Aos nossos filhos. E aos nossos filhos, só nesse ano? Não, para sempre. Quando? Para sempre. Então aquilo que é revelado pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que sigamos todas as palavras dessa lei. Sabe, há algo da parte de Deus que foi revelado para você, para os seus filhos, para a sua descendência. E deixa eu te falar uma coisa: a gente precisa passar esse conhecimento para frente. Sabe, eu lembro que uma vez eu mencionei, foi com alguém, foi aqui na última aula, mas hoje nós estamos vivendo uma geração, existem pessoas que às vezes não conhecem a Deus. Acreditam em forças, acreditam na força da natureza, acreditam em circunstâncias, mas não acreditam, não conhecem a Deus, não sabem que existe uma divindade que criou. Às vezes tem circunstâncias que vão que a pessoa fala: nossa, mas deve ter um Deus para criar isso. Mas às vezes não foi passado para eles. E a gente vê muitas famílias hoje padecendo por falta do conhecimento a respeito de Deus. Então esse conhecimento, o que está encoberto, pertence a Deus, mas aquilo que foi revelado pertence a nós, a mim, a você, aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos. Amém? Amém. Aleluia. O que não foi revelado não deve mais nos interessar, pois não é essencial. Só gerará vãs discussões, abrindo brechas para dúvidas. Eu lembrei aqui agora disso aqui de uma aula que a gente teve no Rema sobre realidade da nova criação, e eu lembro que o professor falou a respeito disso, Adão teve um bico ou não teve? Você já se perguntou isso? Mas qual é a relevância disso para nós? O que vai mudar a nossa fé nisso? É um conhecimento que está encoberto. O dia que você chegar no céu lá, você vai poder perguntar para ele. Eu lembrei disso agora, veio assim, um déjà vu, voltei lá na aula do Rema, 2012, a respeito disso. Mas sabe qual que não foi revelado, não deve interessar? Às vezes vai haver discussão. Amém? Então nós vamos ficar com aquilo que é essencial, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito dele. Amém. Pode avançar. Romanos 1, 19 e 20, Salmo 19. Tem algo também, Salmo 19, e outro Romanos 1, 19 ao 20.
Vamos ler mais esses versículos. Na verdade, o Salmo 19 não precisa não, tem esse capítulo todo. A gente vai avançar um pouco aqui. Amém? Mas deixei para você ler. Vamos abrir então Romanos 1, 19 ao 20. Pode, por favor. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Amém. Então o que a gente vê nesse texto, né, de Romanos, a respeito de uma revelação, algo Deus se revelando. Eu abri aqui em Salmo 19, vou ler só no versículo 1 e 2, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite revela a outra noite. Então o que a gente pode ver o quê? Na revelação geral, a própria natureza, né, a própria criação, ela vai revelar atributos de Deus, ela vai revelar a respeito de Deus. Não sei se você já parou para se perguntar, né, olhar para você mesmo, acho que nas aulas lá de ciências, o funcionamento do seu corpo. Quando a gente para analisar, né, estudar os sistemas do nosso corpo, os nossos tecidos, os nossos órgãos, né, você vê uma sincronia, uma sinergia no funcionamento deles. No entanto, se uma coisa para de funcionar, às vezes aqui na cabeça o corpo todo é afetado. Quem que criou isso? Quem sustenta isso? Quem faz, né? Eles se encontrar e gerar um ser humano, um corpo, um novo corpo, uma nova pessoa, e aquilo ser gerado e desenvolvido dentro da barriga da mãe. Só pode ser Deus. Então a própria criação, a revelação de Deus, ela está nas coisas que a gente pode ver, uma revelação geral. Deus, ele é poderoso, né? Deus, ele tem todo o poder, Deus, ele é maravilhoso. A gente vai vendo a natureza anunciando a respeito do nosso Deus. Vamos avançar. Na criação nós podemos perceber os atributos invisíveis de Deus, como a Daniela leu em Romanos, sua própria divindade e seu eterno poder. Foi o próprio Deus que manifestou esses três aspectos. Amém? É um conhecimento geral, uma visão geral. Os atributos invisíveis, a própria divindade dele, o poder dele que é eterno, que não muda. Amém? Amém. Gênesis 1, 26. Aqui vem falando sobre a criação do homem. Abre aí para mim, Gênesis 1, 26. Alguém vê para nós aí, Gênesis 1, versículo 26. A gente vai contemplar aqui também mais atributos a respeito de Deus, daquilo que ele desejou fazer. Pode, por favor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre a ave do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém. Aqui a gente já pode perceber a revelação íntima, né? Um desejo, uma vontade íntima de Deus. Que foi o quê? Criar o homem. Gênesis 26, já tem uma revelação especial. Aqueles três itens que nós falamos anteriormente falam sobre uma revelação geral de Deus. A gente pode perceber através da criação, daquilo que ele fez, né? É a obra mostrando o Criador, né? E aqui a gente começa com uma revelação mais íntima. Primeiro, o homem foi criado por Deus da mesma forma que as plantas dependem da terra, por terem sido formadas nela, e os peixes da água pelo mesmo motivo. Assim também, por ter sido formado em Deus, o homem depende dele. Amém. Nós somos dependentes de Deus. Todo ser humano na face da terra é dependente de Deus. Por quê? Porque veio de Deus. Porque veio do próprio Deus. A gente veio dele. É uma revelação íntima a respeito de Deus, da vontade dele. Deus, ele nos fez, como a Larissa leu aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E juntou os três ali, fez, criou o homem ali, soprou o fôlego de vida no homem. E essa revelação, essa vontade do homem, do ser humano, ele ser a imagem e semelhança de Deus, é uma vontade do próprio Pai. Para quê? Para que haja relacionamento. E essa mesma dependência que as criaturas precisam do sistema, de onde ela foi tirada, de onde ela foi formada, as plantas da terra, os peixes da água, nós também precisamos de Deus. Porque nós somos tirados a partir de Deus. Foi dele mesmo que ele nos fez soprar o fôlego de vida em nós. Amém? No ser humano. Então há
fazer a imagem dele. E sabe para quê? Para que você possa viver a grandeza, aquilo que ele tem para a sua vida. Amém. Amém? Amém. Pode avançar. Nós temos que estar em Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dele para conhecê-lo. Deus quis isso desde o princípio e continuará querendo eternamente. Amém? É a vontade dele. Foi desde o início ele quis isso. Vamos ler em Atos 17, 26 e 27. Mas alguém lê para nós aí Atos 17, 26 e 27. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Amém. Então aqui fala claramente o propósito de Deus ter feito isso. Por que ter criado ele mesmo? Para que os homens pudessem buscar, para que a gente pudesse encontrar, se relacionar com ele, ter a mesma essência que ele tem. Amém? Amém. Vamos avançar. Porém o homem ele fez o quê? Pecou. O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou afastado. Ficou afastado. É comunhão que leva o conhecimento revelado intimamente. Então, com a queda do homem, por mais que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, tinha um conhecimento da parte de Deus ali. Ele fez o quê? O pecado interrompeu esse conhecimento íntimo de Deus. E aí o que aconteceu? Um conhecimento bem mais completo que a revelação geral, que foi explicado anteriormente. Vamos abrir aqui Isaías 59, 2 ao 15. Quer todo mundo lá abrir esse? Isaías 59, do 2 ao 15. Aqui tem alguns versículos, então assim, eu vou ler o primeiro, depois cada um vai ler um, amém? Isaías 59, 2 ao 15. Podemos ir? Amém. Amém. Diz assim: mas as suas maldades separaram você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Versículo 3. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Verso 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concedem o mal e dão a outros a iniquidade. Versículo 5. Chocam ovos de pobre, descem teias de arame. Quem comer seus ovos, morre. E de um ovo esmagado sai uma víbora. Verso 6. Suas teias não descem para veste, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, que obras de violência não há nas suas mãos. Seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar. Por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Só uma pausa aqui, é o versículo 7, né? Queridos, isso aqui é uma realidade de quem estava perdido no pecado. Amém? Amém. Vamos avançar aqui. A gente vai melhorar essa situação aqui que o homem ficou. Era o homem quando o homem pecou, afastado de Deus, do conhecimento, foi impedido de ter um conhecimento justo de Deus. Versículo 8. Não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. E eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. 9. Por isso o juízo está longe de nós, e o juízo não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só as trevas, pelo esplendor, mas andamos em escuridão. 10. Com aqueles que não podem enxergar, andamos rodeando o mundo, apalpamos como cegos em seu caminho. Mesmo sob a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite.
costas para o nosso Deus. Sabemos que somos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Por isso, o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal, é vítima do mal, e sai. Olha o Senhor indignado com a falta da justiça. Ele viu que não houve ninguém, admirou-se por ter ninguém que percebeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e sua justiça deu-lhe apoio. 17, vamos ler esses mais um. Vestiu a justiça como uma armadura, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com a túnica da vingança, e envolveu-se com o manto do zelo. Amém. E aqui Eclesiastes 3,11 fala assim, ó. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A gente vê aqui nesse texto, né, a respeito dessa situação do homem recaído. Né, numa situação onde o homem foi feito da parte de Deus, mas por quê? Foi feito da parte de Deus e precisa conhecê-lo, se nós temos a mesma essência. Justamente por causa dessa queda. Porque o homem um dia ele fez o quê? Ele decaiu, ele tropeçou, ele entrou em pecado. E aqui, como a gente viu nesse texto de Isaías, a condição do homem, não havia um clamor por justiça, as pessoas estavam totalmente ali, né, não se relacionando com Deus, da forma que Deus quis. E aqui em Eclesiastes ele fala a respeito, né, dessa necessidade de ter um Salvador, de ter algo dele, fazer todo um plano, né, traçar um plano a respeito de algo que ele queria modificar nessa situação do homem. Porque Deus ele nunca quis que o homem permanecesse nessa situação. Amém? Deus ele nunca desejou isso. E aqui no versículo onde o Diego leu, fala assim, ó, usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Né? Deus ali ele viu uma necessidade de algo. E ele, lá desde o Éden, ele já tinha estabelecido uma salvação para transformar a criação dele, o homem criado, que caiu, que pecou, mas voltar a ele a essência, né? A mesma essência pela qual ele tinha criado o ser humano. Amém? Nós vamos avançar aqui. O homem agora só poderia se relacionar pelo sangue, que seria o sacrifício. Ele não podia mais se ter intimidade com Deus. Ele tinha uma natureza decaída, ele tinha uma natureza o quê? Morta. Ele era morto espiritualmente. Eu creio que a maioria já tem esse entendimento, mas vou ressaltar, quando o homem ele pecou, né, Deus ele tinha avisado o ser humano, né, ali a Adão e Eva, falou: o dia que vocês comerem desse fruto, o que iria acontecer? Iria morrer. Não, a gente percebe que não é uma morte física, é uma morte espiritual, é uma morte no espírito. Ele passou a ter conhecimento, né, a ser conhecedor, né, do bem e do mal, e ali o que aconteceu? Ele foi expulso do jardim. A expulsão dele ali do jardim, para ele não continuar naquela mesma condição eternamente, porque no jardim tinha uma árvore, que era a árvore da vida. Então ali, à medida que ele comia daquela árvore, ele iria o quê? Viver eternamente naquela condição. E Deus ele já, como a gente viu aqui em Isaías, né, anos depois, mas sempre foi da vontade de Deus, não deixar o homem naquela condição que ele se encontrava. E aqui a gente vê que o homem só se relacionaria com Deus a partir de então, por meio de sacrifício. Foi onde a gente vê muitos sacrifícios no Antigo Testamento. Por que tem que pegar um cordeiro e ir lá e sacrificar e escorrer o sangue? Né? Isso aí é para outro assunto, não vamos entrar nisso. Mas aqui a gente vê que a condição que o homem se encontrava, o que cabia para ele se relacionar com Deus era por meio do sacrifício. E a gente vê aqui, mas Deus continuou querendo ser conhecido de forma mais íntima. A gente pode ver que desde a queda do homem, né, no Éden, Deus ele vem se revelando como homem. Só que devido à natureza dele não estar recriado, a natureza dele ter decaído, ele não conseguia se relacionar com Deus. O homem não conseguia mais conhecer a Deus. Chegou um ponto onde as pessoas, né, lá em Sodoma e Gomorra, fala, né, que anjos foram ali e os homens queriam dormir com os anjos. Né, a condição tão desligada que eles estavam a respeito de Deus. Não tinha aquela vida, aquele relacionamento com Deus.
né? Homens querendo ali estuprar os anjos, literalmente, né? Que chegaram ali para falar coisas para eles. Então a gente vê assim, o tanto que foi decaído, né? A natureza, o homem se desligando, se separando desse conhecimento da parte de Deus. E hoje a história mudou, nós vamos ver mais para frente. E aí isso reforça a necessidade de nós conhecermos o nosso Deus. Amém? Porque havia um conhecimento que Deus queria que nós tivéssemos a respeito dele. Por causa do pecado, decaiu e a gente começou a aprender muitas coisas que às vezes é contrário do que a palavra de Deus deixou para nós. O que Deus se revelou para nós. E hoje nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente para conhecer a Deus. Oséias 6,6. Deus quer conhecimento mais do que sacrifício. Sacrifício é o meio de relacionamento, né, deles descobrirem o pecado deles na antiga aliança. Mas Deus ele deixa bem claro, Oséias 6,6. Não está abrindo, não, eu vou abrir aqui. Oséias 6,6 fala assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então é a vontade de Deus. Deus quer conhecimento mais do que o sacrifício. Ele está falando aqui: olha, vocês estão fazendo, se relacionando por meio de sacrifício, mas a minha vontade, boa, perfeita e agradável, não é o sacrifício. É um relacionamento por meio de quê? De intimidade, por meio de conhecer a mim. Gálatas 4,4. Para a gente ganhar tempo, uma pessoa abre aqui em Hebreus 10, outro abre em João 3,16, ou seja, sobre de cabeça pode falar, e outro João 17,3. Gálatas 4,4. Gálatas 4,4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, né? Chegou a plenitude do tempo, Jesus veio na plenitude, né? O que é uma coisa plena? Uma coisa inteira, uma coisa propícia, uma coisa o melhor que podia acontecer. Então, no melhor tempo, na plenitude dos tempos, né? Deus enviou quem? Jesus veio de Maria, Jesus ele nasceu. Hebreus 10, alguém abriu? Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado os seus oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essa cerimônia de sacrifício promove todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de todos os vós remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes, de holocausto e oferta pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então eu aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Amém. Amém? Que texto maravilhoso, né? Falando a respeito daquilo que nós temos visto, não era mais para o sacrifício. A gente viu em Oséias, Deus queria conhecimento e não sacrifício. Gálatas 4 revela que Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos, e Hebreus, onde a Daniela leu, qual é a vontade de Deus? Quer o quê? Restaurar a comunhão, restaurar a intimidade com Ele, do homem com Ele. Era de fato, né, a adoração, e Deus ele ser intimamente conhecido. Quem abriu aqui em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Não, mas tem a vida eterna. Qual que é a vontade de Deus então? Que tenhamos a vida eterna por meio de crer em quem? Aquilo que Jesus fez, crendo em Jesus. Amém? Amém. E João 17,3? Essa é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro
que é a vida eterna? Que te conheçam. O conhecimento de Deus é a vida eterna. Quantos aqui têm a vida eterna? Amém. Quantos aqui estão conhecendo e conseguindo conhecer ao Senhor? Amém. Sabe, a gente tem visto a importância, né, a revelação. Deus, ele quer se revelar intimamente. Não só conhecer que ele é bom, não só conhecer que ele é poderoso, não só conhecer que ele fez o planeta, a Terra, que ele fez os planetas, o sistema solar, não só conhecer que ele faz um pássaro voar lá em cima, nos mais altos alturas que tem. Essa semana mesmo eu estava na casa dos meus pais, eu olhando pela sacada lá, janela, de um tanto de urubu mais grande, alto, lá nas alturas mesmo. Eu falei, meu Deus, que altitude que está esse urubu? Amém, né? Acho que era a festa deles mesmo. Porque meus pais moram ali perto do chão de Goiânia, ali naquela região. E eles saíram de lá e foram assim para um canto e lá começaram a girar todos eles. Mas estavam muito alto. Eu falei, gente, que altitude, eu nunca vi um urubu tão alto daquele tanto, porque tanto de urubu tão alto. E sabe o que segura eles lá em cima? É a física, a aerodinâmica, é isso, não sei o quê. Mas quem inventou, quem proporcionou isso? Deus, ele quer ser conhecido além desse conhecimento geral. Ele quer ser conhecido intimamente, através da vida dele que está em você, da própria vida dele que está em você. Ele quis, sabe, uma vez o homem estava perdido, ele estava no mundo de pecado, ele se arrependeu, ele nasceu de novo, e Deus falou, eu vou colocar o meu Espírito dentro de você. Para quê? Para você ter intimidade comigo, para você conhecer todas as coisas, para você ter o conhecimento daquilo que está por vir, para você ter revelações a respeito daquilo que está acontecendo, para você não andar perdido pelo mundo. Eu ouvi uma ministração, não sei se foi ontem ou domingo, e eu acho que foi domingo à noite, o pastor ele falando sobre, mencionando sobre um conhecimento, que ele viveu 30 anos da vida dele sem conhecer a Deus. Ele se converteu com 30 anos. E a partir de então ele falou que ele achava que ele vivia num mundo paralelo. E depois que ele nasceu de novo, a revelação de Deus, da vida de Deus, a respeito das coisas espirituais, ele falou, eu nunca imaginei nos meus 30 anos que isso aqui existia, que era dessa forma. Porque não tinha um conhecimento, uma revelação, mas agora com o Espírito dentro, ele pode conhecer, tornar conhecedor a respeito daquilo que Deus quer que ele conheça, a respeito do chamado, da vocação dele. E conhecendo a Deus, você se conhece. Amém? Conhecendo a Deus, servindo ao seu Pai, você vai se conhecendo, vai conhecendo os dons, os talentos que Deus te deu, vai conhecendo aquilo que ele depositou na sua vida para alcançar um propósito maior. Não às vezes só para você vai se beneficiar sim de muitas coisas, da revelação daquilo que Deus tem, porque Ele quer te promover, Ele quer fazer você ir além daquilo que os seus olhos naturais conseguem enxergar. Isso tudo é vontade dele se revelar a nós. E Ele resolveu essa bagunça toda do pecado. Esse pecado que estava, Ele está revelando aqui nesses textos. Olha, eu tenho uma vontade íntima que você me conhecer intimamente, porque me conhecendo você vai se conhecer. Tem uma passagem, eu nunca decoro essa passagem, né, da Bíblia, mas tem uma passagem onde Jesus ele está ali no templo, né, ele está lá e ele lendo as Escrituras do profeta, ele se encontrou nas Escrituras. Eu não guardo a referência em si, mas eu lembro dessa passagem de Jesus, ele fala, olha, deixa bem claro que Jesus, ele lendo o que o profeta tinha escrito, ele se encontrou, ou seja, ele se identificou. Esse aqui que o profeta está falando sou eu e eu estou aqui agora para manifestar isso que ele escreveu anos atrás. Da mesma forma somos nós para manifestar a vontade de Deus, aquilo que Deus já revelou para nós, para mim e para você. Amém? Pode avançar. Jesus ele veio revelar a Deus em João 8,18, ser a expressão exata da divindade, Hebreus 1 a 4, e como Emanuel, um Deus conosco, Mateus 1,23. Deixa eu abrir Mateus 1,23, diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, Deus com você. Esse filho ele deixou, esse filho ele enviou para mudar aquela história que estava bagunçada. Em Êxodo 26, do 31 ao 33, Hebreus 9:3, Mateus 27:51, nesses textos você vai ver que com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas a palavra fala que na época do tempo do sacrifício, né, lá no tempo, somente um sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e entregar a oferta para a remissão dos pecados. E havia um véu que ele separava esse lugar, né, o Santo dos Santos, com a outra parte do templo ali, e para chegar naquele lugar tinha que passar por esse véu. E quando Jesus ele entregou a vida dele, a Bíblia fala que esse véu
se cumpriu aquilo que estava proposto para Jesus realizar. Lucas 4, obrigado, Naras. Oi? 17. Lucas 4, 17 a seguir. Ele vem mencionando isso a respeito desse véu se rasgar de cima a baixo. Ou seja, aquilo que separava a presença de Deus que estava no santo lugar, no santo ali dos santos, né? A presença de Deus que ficava ali naquela arca, naquele lugar, ele passou aqui agora. O véu, não existe mais véu separando. Agora todo aquele que nascer de novo, ele pode o quê? Se achegar, ter e viver na presença de Deus. Ter a presença de Deus dentro de você por meio da palavra, por meio do Espírito. É um lugar onde você pode estar e dele não vai sair. Amém? 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 Viver essa presença. Em Hebreus 10, 20. Esse aqui eu quero ler. Abra sua Bíblia, Hebreus 10, 20. Em Hebreus 10, 20. Deixa eu ler o 19 também. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? Amém. O que era o véu então? Era o corpo de Jesus. Da mesma forma que o véu, o corpo de Jesus foi entregue. Foi ali, né, entregue na cruz do Calvário. Aquele véu que representa o corpo de Cristo, ele também foi rasgado. Ou seja, através do sacrifício, através da obra redentiva de Jesus, o véu, que era o corpo de Jesus, que estava sendo entregue, esse véu deixou de existir. Jesus, ele foi substituto naquela obra. A obra de Jesus foi completa para transformar aquela realidade que eles viviam de sacrificar, de levar sacrifícios, agora para quê? Para ser mediante a fé, pelo novo e vivo caminho. O véu era o corpo de Jesus. Após morrer e ressuscitar no terceiro dia, se cumpriu Oséias 6, 2, 3. Podemos viver diante dele e prosseguir em conhecê-lo sem o véu. Deixa eu abrir em 2 Coríntios, só para a gente ler mais esse texto. 2 Coríntios 3, 16, que fala assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, quando alguém nasce de novo, quando alguém se volta os seus caminhos para o Senhor, quando alguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que a obra redentiva de Jesus ela foi suficiente, aquele véu ele é o quê? Retirado. A pessoa ela passa a ter acesso diante de Deus, ela passa a ter um conhecimento. Então é por isso que quando eu nasço de novo, né, parece que eu passo a conhecer mais coisas, justamente porque o véu, porque o corpo, o sacrifício de Jesus, que foi entregue, ele substituiu aquele véu, aquela separação que havia do homem com Deus, do relacionamento, da intimidade. Então, a partir de então, eu posso o quê? A pessoa ela abre, como se fosse abrir os olhos espirituais, de fato, para ela começar a enxergar coisas que antes ela não via. O próprio Espírito de Deus, a promessa, o selo que testifica a sua salvação, passa a habitar dentro dela e revelar as coisas. Ou seja, o véu, aquilo que separava o conhecimento, a intimidade, o conhecimento de Deus para aquela pessoa, ele se encerra ali. Porque ela nasceu de novo, ela é nova criatura. Agora ela tem todo o potencial de conhecer a Deus com intimidade, conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia, o Senhor é bom. Pode passar. Agora, Ele vive em nós, estamos em perfeita comunhão, com acesso ao Santo dos Santos, sem pecado, pelo novo e vivo caminho. Onde a gente, Hebreus 10, 19 e João 14, 6. Deus não podia ser conhecido totalmente, era mistério, mas Ele mesmo quis se doar e conhecer. Colossenses 1, 27. Deixa eu ler esse texto também. Diz assim: a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe, o mistério que esteve oculto durante gerações, durante décadas, durante anos, Deus ele fez ser revelado a você, a mim, a você, a todo aquele que quiser conhecer. Que é o quê? Qual que é o mistério que esteve oculto? Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, é Cristo habitando em você, o Salvador, o Redentor, habitando em você, aquele que te capacita, aquele que te dá o poder e o potencial para ir além daquilo que você naturalmente consegue ir. Amém? Amém? Então isso foi vontade dele, ele quis fazer isso. Pelo seu Espírito que habita
e pela sua palavra. Aqui tem um texto de Coríntios, Timóteo. Depois eu vou disponibilizar para vocês essa referência para a gente poder ler. Amém? 1 Timóteo 2,4. Alguém abre para mim? Vamos ler. 1 Timóteo 2,4. Paulo deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Da verdade. Opa, então peraí. Cristo em nós, a esperança da glória no mistério. Mas agora na nova aliança ele foi o quê? Revelado. Mas ele só foi revelado para algumas pessoas? Não. Ele foi revelado a todos, que quiserem. Está revelado para aquela pessoa que não está servindo a Deus? Está revelado para aquela pessoa que odeia a Deus? Está revelado para ela também. Se ela quiser, ela pode ter acesso a esse conhecimento. Deus não é misterioso. Ele é Pai e ama se relacionar com seus filhos. Por isso ele deseja que todas as criaturas se tornem filhos para alcançarem o pleno conhecimento da verdade. Né? Deus ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como que a gente chega ao pleno conhecimento? Se tornando filho. Todos os filhos têm direito de ser, né? De conhecer a verdade. Amém? Amém. Pode avançar. Mas deixa eu falar para você, o conhecimento de Deus, ele não é plenamente, você não vai entender Deus, conhecer a Deus em plenitude aqui nessa terra. Amém? Tem coisas, tem circunstâncias, né? Tem certas situações que a gente já viu lá atrás, que coisas que não são reveladas, a gente não precisa, não vai correr atrás, isso não vai fazer diferença para você. Nós precisamos entender uma coisa: se Deus não revelou, se Adão teve um nível, não é diferente para nós, para a nossa vida, para a nossa fé. Amém? Então vamos aqui, o conhecimento não é plenamente alcançado. O nosso corpo, né, atual, ele não nos permite nem suporta, não nos permite e não suporta. A gente pode ver aqui o texto de Moisés, Daniel e o exemplo de Saulo também, em Atos. Deixa eu ler só esse de 2 Coríntios 3,7, que é um exemplo de Moisés. Eu creio que a maioria que já conhece a respeito do exemplo dele. 2 Coríntios 3,7 diz assim: o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aqui Moisés, quando ele desceu ali com os 10 mandamentos, com a tábua da lei, ele estava refletindo tanto, resplandecendo, que as pessoas não conseguiam olhar para ele, não conseguiam contemplar a glória de Deus, porque Moisés ele ficou ali naquele tempo e ele viu de relance só, né? A glória de Deus ele passando, o corpo não aguenta, não suporta. Amém? Amém. Eclesiastes 3,15. Deixa eu ler toda, ele está só uma parte. Eclesiastes 3,15 fala assim: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Eclesiastes 3,15. Deus fará que o que foi volte a ser como era. Deus, qual é o plano da vontade de Deus? Que aquele plano original, do passado, da criação, antes do pecado, a eternidade. A Bíblia fala que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Aquilo que foi passado, Deus ele quer que volte. Portanto, se você for observar lá em Apocalipse, você vai ver que o final, ele é o quê? A vontade de Deus lá no início, se relacionar com Deus e o homem. Toda a história da eternidade até a eternidade final, todo esse contexto aqui, foi para quê? Deus mostrando sobre o relacionamento, mostrando a necessidade, resolvendo os problemas que surgiram e separou o homem de Deus, para trazer o quê? A eternidade novamente, o conhecimento a respeito de Deus. Ele quer se revelar a cada um de nós. Amém? E aqui ele continua: Adão conhecia face a face antes de pecar, assim seremos nós na eternidade. Aqui em 1 Coríntios 13:12, né? Agora conhecemos em parte, mas veremos face a face, então conheceremos como também somos conhecidos. Né? Que eu conheço a Lucimar, eu estou vendo ela, eu conheço, eu convivo com ela, né? Eu tenho conhecimento dela face a face. Deus eu nunca vi. Eu creio que você também nunca viu Deus. O nosso corpo não suporta ver Deus, né? Ver a
glória dele em plenitude. Mas vai chegar um momento em que você vai conhecer ele face a face. Amém? Vamos ter um conhecimento. Aqui na terra, a gente não consegue ter esse conhecimento face a face. Mas vai chegar um momento em que você, com corpo glorificado, você vai suportar toda beleza, toda glória e majestade do seu Pai. Amém? Vai poder olhar no rosto dele, falar com ele. Amém? Face a face. Pode passar. Hebreus 10, 37 a 39. Aquele que veio, tirei a parte do texto, tá? Para a gente, do que está falando aqueles três versículos. Aquele que vem virá e não tardará. Né? Ou seja, nesse texto aqui de Hebreus, ele vai falar sobre a vinda de Jesus, né? A volta, aquele que vem virá e não vai tardar. Mas já tem quase 2000 anos. Sabia que não tem 2000 anos ainda? Não vou entrar nesse detalhe não, mas não tem 2000 anos que Jesus foi. Jesus ele nasceu no ano 0 e morreu no ano 33. Então até 2033 não tem 2000 anos que Jesus foi. Amém? Então ainda vai acontecer isso, porque tem várias teorias aí, né? De 2000 anos, não é 2000 anos, 2 dias, não é 2 dias. Mas sabe que a gente fala que ele não vai tardar. Deus ele não se atrasa, ele não vai tardar. Jesus ele não está atrasado. Mas bicho, os discípulos falaram lá atrás, Jesus está atrasado, eu acho já, porque vai fazer quase 2000 anos agora que ele já foi, mas não tardará. E por isso nós precisamos o quê? Cabe a nós, enquanto estamos na terra, conhecermos tudo o que temos direito, desfrutando de tão grande salvação, tendo em nós o caráter de Deus, expressando ele aqui, então não seremos os que retrocedem, mas os da fé. Amém? Nós somos os da fé. Por mais que não possamos ter o conhecimento pleno, né, na plenitude a respeito de Deus, porque nessa terra temos algumas limitações, uma delas o nosso corpo não suporta a glória, o conhecimento pleno de Deus, mas vai chegar um tempo que você vai conhecer ele face a face, e você precisa o quê? Aqui enquanto você está na terra, então, conhecer aquilo que ele já disponibilizou para você conhecer. Amém? Às vezes a gente fica numa vontade, num desejo de querer conhecer coisas que ainda não está revelado, e às vezes aquilo que já está revelado a gente não tem buscado. Não tem conhecimento a parte de Deus. E aqui, a fé é. Lê para mim esse aqui. 3. A fé é progresso, que vem pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Né? Romanos 10, 17, o que é que fala lá? O quê? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém. Então a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é o quê? A palavra de Cristo. Amém? Amém. Então que essa revelação especial, essa revelação íntima de Deus, Deus ele quer ser conhecido. Nós vamos entrar aqui agora em um ponto que nós vamos continuar na próxima aula. Mas eu quero que você entenda um pouco a respeito da Santíssima Trindade. Quantos já ouviram falar de Trindade? Quantos moram em Trindade? Eu não estou falando da Trindade, não, da Trindade divina. Amém? A Trindade. Vamos ler todo mundo aqui. Separadas também, têm o mesmo caráter, o mesmo propósito. Amém? São 3 pessoas perfeitamente unidas em caráter, em atributos e propósitos. União, pensamento e poder para formar a plenitude da divindade. Não é, o Espírito Santo ele não vai contradizer Deus e nem Jesus nunca. Deus ele não vai contradizer o Espírito Santo e Jesus jamais. Você nunca vai ver o Espírito Santo mandando fazer algo diferente daquilo que Deus mandou.
falando contrário àquilo que Deus falou, tem algo errado aí. Jamais nós vamos ver esse atrito na Trindade. Deus, façamos um homem a nossa imagem, o Espírito. Ah, não, Deus, faz não. Jesus, será? Vai dar trabalho, vou ter que morrer. Sabe que eu ouvi isso naquele momento? Jamais. Sempre foram unidos. Amém? Pode passar. Então vamos lá. O Pai, ele tem a preeminência da criação, mas o Filho e o Espírito Santo cooperam conjuntamente. Para fazer, Deus teve a preeminência de fazer o homem, passamos uma imagem, mas o Espírito Santo e Jesus, ele pegou junto ali para aquilo acontecer. Amém? Para cooperarem conjuntamente. O Filho, ele tem a preeminência da redenção. Foi só Jesus que veio e morreu, né? Mas sabe, o Pai e o Espírito Santo cooperaram conjuntamente para essa redenção se manifestar. E por último, o Espírito Santo tem a preeminência da santificação, mas o Pai e o Filho cooperam conjuntamente. Amém? Todos cooperando, eles formando, né, a Trindade ali, unidos, cada um executando, fazendo, tudo cooperando um com o outro. Amém? Não adianta você querer ser santo, se santificar por meio do Espírito, se você não tiver passado pela redenção de Jesus. Se você não tiver recebido, né, a vida de Deus, a própria vida de Deus por meio do Espírito. É tudo junto. Amém? Amém? Amém. Ficou claro? Amém. Pode avançar. A Trindade, ela é o quê? Não é temporária? Não. É para sempre. Desde a eternidade à eternidade. Amém? É a Trindade, essa comunhão. Mas a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. E foi quem? Jesus veio, o Filho apareceu. Jesus subiu e o Espírito apareceu. Amém? Então foi o que? A manifestação histórica. Jesus teve que vir, houve a necessidade, Jesus veio, mas depois que ele subiu, quem que veio? O Espírito Santo. Ele apareceu, mas já existiu. Muitas pessoas às vezes acham que Jesus surgiu quando ele nasceu de Maria, mas Jesus já existia. No princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo veio e habitou entre nós. Amém? Amém. Mas já existiam. Vamos ler esses dois textos. Gênesis 1. Gênesis 1, 2. Diz o quê? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já existia? Ele começou em Pentecostes? Não, ele já existia. E aqui em João 1, versículo 1 ao 4, diz o quê? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Amém. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém, amém. Então Jesus era a palavra desde o princípio. Nada lá da criação foi criado sem ele. Amém? Está tranquilo sobre a Trindade? Tem um exemplo aqui que eu vou deixar para a próxima terça-feira, para a gente ser. Não, acho que não está tempo ainda, pode colocar aí. É a ilustração que me clarificou. Eu falei um pouco da água, mas clarificou um pouco disso. É de conhecimento geral, né, da ciência e tudo, que todo raio de luz realmente se compõe de 3 raios. Primeiro, o actíneo, que é invisível. Segundo, o luminoso, que é o visível. E terceiro, o calorífico, que produz o calor, o qual se sente, mas não se vê. Então o raio é formado por esses 3. Onde há esses 3, ali há luz. Onde há luz, temos estes 3. Volta isso para a Trindade. João disse: Deus é luz. Deus é luz. Deus, o Pai, é invisível. Ele se tornou visível em seu Filho e opera no mundo por meio do Espírito, que é invisível, no entanto, ele é eficaz. Amém. Amém? Quando a gente olha para um raio, né, um raio de luz, você vai ver esses 3 elementos. Semelhantemente, só para ilustrar, tá? Não quer dizer que Deus ele é um raio. Não estou dizendo isso. Não entendo isso. Deus não é um raio. Mas da mesma forma que o raio
Pai é formado em três. A divindade, a trindade, né, ela é expressa nos três. João, perdão. Ela é expressa no queijo. Deus é luz, o Pai é invisível, ele se tornou visível no Filho, opera no mundo por meio do Espírito que é eficaz. Amém? Amém. E a gente encerra hoje por aqui. Na próxima terça-feira a gente vai ver um pouco mais, conhecendo um pouco mais do caráter de quem é o nosso Pai. Amém?